Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje falarei para você de um livro que vai acabar com a sua procrastinação na leitura e na vida. Eu costumo dizer que quem é disciplinado na leitura consegue ter mais disciplina em outras áreas da vida. Hoje estou com um convidado especial aqui, Kurt, resolveu participar também do vídeo de hoje, então não reparem que o Kurt em algum momento ele pode fazer alguns comentários, ele pode participar do nosso vídeo, mas está tudo certo. E, gente, por que eu resolvi gravar esse vídeo? O pessoal que me segue nas redes sociais, eu vejo que a maioria deles tem um sério problema com procrastinação. E eu diria que esse livro aqui, A Única Coisa, talvez tenha sido um dos livros que mais me impactou até hoje a respeito de foco. Pois é, nem sempre eu tive foco na leitura, na vida, e esse livro ele acabou me trazendo algumas estratégias muito poderosas para que eu conseguisse ter mais foco na leitura, e até hoje é uma coisa que eu explico muito para os meus alunos, como ter mais foco, como produzir mais, e esse livro ele tem um grande papel nisso, ele foi um livro muito importante nesse aspecto. Então hoje, gente, o que eu resolvi fazer aqui com vocês? Eu fiz um mapa mental de um dos trechos que eu acho mais importante no livro, é referente 6 mentiras sobre foco. O que acontece? Quem já leu o livro já percebeu isso. Primeiro capítulo do livro, o livro fala da importância de você escolher a única coisa, e em seguida ele começa a falar sobre o foco, né? Como que você vai ter foco para pegar essa sua única coisa e colocar energia naquilo. E aí o que ele fala? Ele fala, cara, antes de eu ensinar para você como que você vai ter foco, é importante que eu ensine para você 6 mentiras que você tem cometido. E só o fato de você parar de cometer essas 6 mentiras, né, você parar de cometer esses 6 erros, você praticamente vai começar a ser mais focado. E aí a sua cabeça vai estar mais limpa, você vai ter feito um detox das suas crenças e você, consequentemente, vai conseguir prestar mais atenção, absorver mais no conteúdo mais prático. Então aqui eu coloquei para vocês as 6 mentiras, vou passar por cada uma delas. E vocês vão notar que em cada mentira eu vou falar de um jeito que você consegue aplicar tanto na sua vida profissional, pessoal, como também na leitura. Afinal, o intuito do vídeo é esse, é fazer você ser mais produtivo na leitura e na vida, tá bom? Então eu vou começar, gente, pelo primeiro tópico, que é tudo importa igualmente. Isso aqui é o primeiro tópico, a primeira mentira, e essa aqui eu diria que é uma que as pessoas mais cometem. É uma mentira que há muito tempo eu vinha cometendo. Depois que eu li esse livro e eu li esse tópico, eu falei, caraca, velho, eu estou indo na contramão, estou indo no sentido oposto de ser produtivo, que é tudo importar igualmente. O que significa isso, gente? O livro, ele diz que a gente comete um erro porque a gente acha que a gente tem que ter uma lista de tarefa enorme. Tipo assim, você acorda de manhã e você quer montar uma lista de tarefa com 1000 afazeres. Provavelmente, quando chega no final do dia, você não conseguiu cumprir tudo aquilo. Ele fala que a gente tem um vício, né, em querer fazer muitas coisas, a gente quer ser muito produtivo, a gente quer fazer, por exemplo, você começa um projeto, você quer colocar aquele projeto o quanto antes no papel, você começa uma dieta, aí você começa aquela dieta querendo perder 20 quilos numa semana, você vai pra academia, quer ficar forte no dia seguinte, a gente tem uma certa mania de mais, que mais é bom, mais é importante, quanto mais coisa melhor. Quanto mais atividade eu colocar no meu currículo que eu sei fazer, mais as pessoas vão me olhar melhor na entrevista. Quanto mais coisas eu fizer, mais o meu chefe vai achar que eu sou um funcionário bom. Então a gente vive numa cultura onde mais é bom. E o que o livro fala? Cara, isso aí é totalmente na contramão, totalmente oposto do foco. Porque o livro fala que, na verdade, 20% dos nossos esforços geram 80% dos nossos resultados. Ou seja, sempre tem atitudes que você faz que elas vão te dar mais resultados do que todas as outras. Então, qual que é a prática que o livro traz para isso para a nossa vida? O livro fala que na sua lista de tarefa, na sua lista de objetivos, sempre tem coisas que vão te dar mais retorno do que outras. E você deve focar nelas. E o que sobrou, você faz depois, mas você não vai olhar do mesmo jeito. Então, como eu digo isso no livro, né? Como que eu traria esse exemplo de quando você vai ler um livro? Cara, quando você está lendo um livro, nem todas as informações que estão nesse livro são importantes.
Não no sentido de que você pode jogar fora, mas talvez não se encaixam para você. Primeiro, que você nunca vai conseguir aplicar tudo que você lê no livro. Segundo, que você nunca vai conseguir absorver 100% de um livro. Você pode ler o livro 50 vezes. Esse daqui, por exemplo, eu já li esse livro aqui sem brincadeira, umas 3, 4 vezes. Em virtude das inúmeras lives que eu já fiz sobre ele, posts, enfim, cara. Esse livro aqui é um dos livros que eu mais li na minha vida. Se eu pegar ele hoje para ler de novo, terão coisas nele que eu falo, caramba, isso aqui parece que é a primeira vez que eu leio. E isso é muito comum acontecer com você. Então não pense que, porque eu não tenho capacidade de reter informação, minha memória é ruim, o meu cérebro é fraco. Cara, não é isso. A questão é que você não vai absorver tudo. Então, se você sabe que você não vai absorver tudo, assim como a sua lista de tarefa é interessante que ela tenha poucas coisas, mas que te geram muito resultado, é importante você entender e você falar para o seu ego o seguinte, cara, a gente vai ler esse livro aqui, mas eu não vou conseguir aplicar tudo, não vou conseguir absorver tudo. Então, segura um pouco a emoção. É basicamente esse papo que você vai ter com o seu ego, porque a gente tem o nosso ego conosco, no sentido de que a gente, cara, quer sempre tudo, a gente quer sempre mais, e não é isso, não é sobre isso que fala esse livro. Então, sempre que você estiver lendo um livro, tá, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Improvisado, hein? Você pega o livro Indistraível. Cara, esse livro aqui é um livro que mostra táticas de como que a gente pode ter mais atenção naquilo que a gente faz. Seja no trabalho, seja em qualquer área da sua vida. Principalmente em atividades que requerem foco. Aí o que esse livro fala? Cara, ele traz uma enxurrada de coisas, de ensinamentos, de dicas para você aplicar no seu dia a dia. Mas quando eu li ele, eu foquei, cara, em escolher uma coisa. E essa uma coisa, eu falei, cara, enquanto eu não aplicar isso na minha vida, para mim mais nada faz sentido. Que era um aplicativo que o livro pedia pra gente baixar, que chamava Forest. É tipo assim, é um aplicativo que ele coloca uma árvorezinha para crescer, e aí se você mexer no celular, a árvorezinha morre. Então, para você não atrapalhar a natureza, para você não cometer um crime e matar a árvorezinha, você não pode mexer no celular. Se você mexer, a árvorezinha vai pro saco. Então foi uma coisa que eu quis aplicar. E me deu muito mais concentração. Ou seja, a ideia aqui é você reduzir e você entender que, cara, tem algumas coisas dos livros que são mais importantes do que as outras e você nunca vai entender tudo. E continuando aqui, eu quero comentar sobre o que ele fala de devo fazer. Ele fala que existe uma diferença entre devo fazer e posso fazer. Posso fazer? Cara, você pode fazer qualquer coisa. Eu poderia, por exemplo, agora estar fazendo um monte de coisa, cara. Eu poderia estar agora postando uma foto no meu Instagram, poderia agora estar gravando um story, poderia agora estar na TV da sala vendo um filme, já passou 6 horas da tarde, basicamente o horário comercial já acabou, mas eu tô aqui gravando vídeo, por quê? Porque para quem queria conteúdo na internet, o mais importante de tudo é o quê? É gravar vídeo. Um vídeo bem gravado vale mais do que um carrossel bem postado. Então eu tô aqui fazendo o que eu devo fazer, não o que eu posso fazer, mas eu posso fazer qualquer coisa. E a gente fala, e o que o livro quer dizer com isso? Quando você monta uma lista de tarefa, você coloca lá tudo que você pode fazer. Mas a questão é o que você deve fazer. Quando você vai ler um livro, cara, você pode aplicar um monte de coisa dele na sua vida, mas o que você deve aplicar? Você percebe a diferença? Então essa diferença de posso para deve, cara, é onde está o segredo das pessoas que produzem muito. Então, resumindo, encontre o seu 80-20 ou 20-80 do seu livro, ou seja, aquilo que você vai aplicar na sua vida, cara, que mais vai te dar resultado. E detalhe, você nunca vai conseguir aplicar tudo. É normal, você vai realmente deixar algumas coisas para trás e você tem que saber lidar com isso. Beleza? Então essa foi a primeira dica, a primeira mentira que você comete sobre foco. E agora, a gente vai para uma que eu gosto muito, que é multitarefas. Galera, todo mundo conhece aquela pessoa que é multitarefas. Na empresa que você trabalha ou já trabalhou, sempre tem. É aquela pessoa assim que, cara, ela cuida de vários departamentos, ela também acaba tomando conta de alguns projetos que outro departamento devia tomar conta, mas muitas vezes tem um supervisor ali que fala, cara, mas ela é boa, eu peço para ela fazer, ela faz. Seria a mesma coisa de você chegar pro Cristiano Ronaldo e falar assim, Cristiano, a partir de hoje, você vai marcar também. Você vai fazer gol e eu quero que você volte, mas eu quero que você volte para ajudar na zaga.
pergunto uma coisa, será que o Cristiano Ronaldo vai fazer tanto gol como ele faz? Ele pode até marcar. Aliás, ele pode fazer, né? Mas será que ele deve fazer? Então, o livro ele fala assim, cara, quem faz muita coisa ao mesmo tempo, pode até fazer, mas não vai entregar com o mesmo resultado de uma pessoa que não faz tudo ao mesmo tempo. Então ele fala o seguinte, existem canais cerebrais. O que são os canais cerebrais? Você pode até, por exemplo, andar na rua falando no celular. Você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Falar no celular e andar. Só que é impossível você falar no celular e dirigir um carro manobrando uma curva em alta velocidade. Porque quando você faz duas coisas que requerem muito a atenção, é impossível o seu cérebro conseguir focar nas duas. Então, uma das duas, cara, vai sair prejudicada. Você pode ter certeza que uma das duas vai ser prejudicada. E é sobre isso que eu queria que você entendesse. Quando você está lendo um livro, cara, primeiro assim, se você for ler um livro pensando em fazer outra coisa ao mesmo tempo, isso aí é a contramão do foco. É algo totalmente longe do foco. Ao mesmo tempo, se você quiser ler dois livros ao mesmo tempo, não juntos, né? Não que você vai sentar e vai ler os dois livros juntos, mas se você quiser ler dois livros, por exemplo, do mesmo assunto ou de assuntos diferentes, na mesma época, né? Simultaneamente, um de manhã, um de noite, possivelmente você não vai ter muito foco nessa questão. Eu acho que isso aí eu indico para quem já lê muito tempo, para quem já tem muita habilidade, para quem já tem esse hábito. Se você não tem, cara, foque em um só. Mas eu acho que o principal, cara, é você entender que ler é somente ler. Na hora da leitura, não queira dividir a sua atenção com outra coisa. Vai te fazer mal. Você não vai conseguir se concentrar. E da mesma coisa na sua vida. Cara, eu conheço muita gente que assim acha, não, porque eu faço isso, faço aquilo, respondo e-mail, mando mensagem, ligo. E muitas vezes nada sai direito. E aí você perde para o concorrente seu que tem simplesmente o hábito de focar numa coisa só. E nessa parte do livro ele fala de um teste que foi feito, que é o seguinte, ó, esse teste é muito importante você gravar, porque eu diria que ele é o principal argumento que sustenta esse argumento aqui. Fizeram um teste, pegaram dois grupos de funcionário, um grupo era o grupo que fazia uma coisa por vez, e o outro grupo era o grupo dos multitarefeiros. Eram pessoas que tinham como parte da rotina delas fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o que foi detectado? Foi detectado que aquele grupo que focava uma tarefa por vez, eles entregaram em menos tempo e com mais qualidade. Ou seja, multitarefas pode ser bom olhando assim, numa análise mais superficial. Quando você para analisar o resultado, a qualidade do trabalho dessa pessoa que é multitarefeira, você tem uma perda muito grande. Então, o que eu quero trazer aqui é o seguinte, cara, tanto para a sua vida como para a leitura, de novo, menos é mais, né? Tente se concentrar em uma coisa por vez, principalmente na leitura. A leitura requer muita concentração e grande parte das coisas que fazem você se desconcentrar é justamente o fato de você querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E agora a gente vai aqui para a nossa terceira mentira sobre foco. Já comenta aí qual delas que você por enquanto está gostando mais. E vamos continuar com o nosso vídeo aqui, porque ainda tem 4 mentiras para contar para você. Então aqui a gente está uma vida disciplinada. Essa daqui, quem me conhece, quem me segue no Instagram, cara, eu sempre repito isso. Eu repito muito isso. Eu acho que talvez nenhum livro tenha dito isso com tanta didática como esse. A questão da vida disciplinada. O papel da disciplina na nossa vida, ele tem um papel muito importante, né? Todo mundo sonha, todo mundo quer ser disciplinado. Acho que o sonho de todo você que está vendo esse vídeo aqui, se você está aqui até agora é porque você sonha com a disciplina. E se eu te dissesse que o mais importante não é você ter disciplina o tempo todo, mas pensa que você tem que ter disciplina durante um certo período. Como assim, Rafael? Como eu vou ter disciplina num certo período? Pensa o seguinte, existe uma questão que não existem pessoas disciplinadas, existem pessoas com bons hábitos. O que quer dizer isso?
Qual que é a diferença de uma pessoa disciplinada e para uma pessoa que ela tem bons hábitos? Cara, quando você cria um hábito de alguma coisa, você faz aquilo automático. Então, por exemplo, eu leio todos os dias. Mas, para mim, já é algo automático. Por quê? Porque eu criei o hábito disso. Quando você cria hábito de algo, o seu cérebro ele para de querer se esforçar, de gastar energia para fazer aquilo. Aquilo se torna automático. Como escovar o dente pela manhã ou antes de dormir. É uma coisa que você faz e você não tem que pensar, caramba, cara, preciso escovar os dentes. Como, por exemplo, quando você fala assim, cara, preciso ler, preciso ir pra academia. Você percebe que é diferente? Por quê? Porque o seu cérebro, em algumas ocasiões, no caso ler, ele tá o tempo todo querendo buscar energia para fazer aquilo. Então o que o livro fala é o seguinte, se você fizer algo durante 21 dias ou 66 dias, na verdade, o livro ele fala que qualquer hábito durante 66 dias, se você pega um comportamento, repete ele por 66 dias, você criou o hábito daquilo. Dependendo do comportamento, se for algo mais fácil, né, uma coisa é você criar o hábito de correr todos os dias, outra coisa é você criar o hábito de, sei lá, de regar as plantas, né? Uma atividade é muito mais fácil que a outra. Então, consequentemente, quanto mais fácil a atividade, menos tempo você demora para criar esse hábito. Então, nesse caso, 66 dias, cara, é o pior cenário possível. Rafael, mas 66 dias é muita coisa, cara. É menos do que uma vida. Então, em vez de você ter que ter uma vida disciplinada, se você fizer algo de 1 a 2 meses, todos os dias, você cria. Então o livro fala que não existem pessoas disciplinadas. O papel da disciplina, no caso do hábito, é apenas o período. Pode ser 66, pode ser menos. É apenas isso. Até você criar aquele hábito. Então veja bem, você não precisa ler a vida toda, né? Não digo ler a vida toda, mas você não precisa ficar com aquele pensamento, cara, eu preciso ler todos os dias até o resto da minha vida, eu tenho que ter muita disciplina para isso, eu não nasci com disciplina. Não, você não precisa de tudo isso. O que você precisa é criar o hábito de ler. E aqui nesse canal, cara, tem vários vídeos que eu mostro isso. Então veja bem, ó, tem uma esperança aí, né? Você não precisa ser a vida inteira disciplinado. Você precisa simplesmente entender que o papel da disciplina ele é muito importante, mas até você criar o hábito somente. E agora a gente vai para nossa quarta mentira sobre foco, que é a força de vontade. Gente, fizeram um teste uma vez, fizeram um teste com umas crianças, né? Eu acho que você talvez tenha até visto esse vídeo já. Eles colocam um marshmallow na frente da criança e falam o seguinte, olha, eu vou precisar, isso o cientista fazendo, tá? Eles pegam uma criança, colocam numa sala, deixam um monte de marshmallow na frente dela e eles falam assim, ó, eu vou dar uma volta e daqui 2 minutinhos eu volto. Se quando eu voltar aqui, esse marshmallow ainda estiver aqui, você não tiver tentado comê-lo, você não tiver comido, eu te dou mais um. Ou seja, se eu voltar e estiver aqui, você ganha mais um. Se eu voltar e você tiver mastigado, comido, ou eu ver que você tentou ali comer, lamber esse marshmallow, você não ganha nada. Você perde mais um marshmallow, você fica só com esse. Aí, algumas crianças esperavam os pesquisadores voltarem, outras não. Mas a verdade é que os pesquisadores pegaram essas crianças e depois de alguns anos, mas depois de uns bons anos, eles foram verificar o que elas tinham se tornado. E eles perceberam que as crianças que haviam esperado o segundo marshmallow, essas crianças elas acabaram tendo uma vida melhor. Elas conseguiram ter mais sucesso nos estudos, no trabalho, ou seja, a força de vontade, as crianças que mais conseguiram ter força de vontade para esperar o segundo marshmallow, elas acabaram tendo mais sucesso. Por quê? Porque assim como no teste, na nossa vida, a gente também precisa saber esperar, a gente precisa ter força de vontade para muitas vezes dizer não para algumas coisas que a gente quer muito. Mas quando a gente espera, a gente consegue ganhar algo em troca. E por que eu estou contando isso? Porque a gente tem essa questão de que a força de vontade ela tem um papel impressionante na nossa vida. E a gente acha que para a gente ter sucesso, basta a gente ter força de vontade. E o que o livro fala é o seguinte, fala, ó,
concorda com isso. Mas o que você precisa entender é que o nosso estoque de força de vontade ele é limitado. Então, assim, uma pessoa que é muito disciplinada, uma pessoa que é zero disciplinada, elas têm o mesmo estoque, é uma bateria. Os cientistas já afirmaram que tem começo, meio e fim. Você começa o dia cheio de disposição e conforme o dia vai passando, você vai ficando mais desanimado. E aí os cientistas descobriram que é o seguinte, quando a sua força de vontade acaba, você vai para o seu comportamento padrão. Vamos supor, seu comportamento padrão é você comer besteira. Você não faz dieta, você adora comer uma guloseima. Aí você começa uma dieta, você está direcionando a sua força de vontade para quê? Para fazer aquilo, para comer direitinho. Quando a sua força de vontade acaba, você volta para o comportamento padrão, que é o quê? Comer besteira. Então a força de vontade, cara, ela é o motivo que faz muitas vezes você sair da dieta, que faz você não ser disciplinado. E o que você deve fazer nesse caso? Pensa comigo o seguinte, ó, se você tem mais força de vontade, ou seja, se a sua bateria ela está mais cheia pela manhã, o que você tem que fazer? Você tem que deixar as coisas que, na sua opinião, são mais importantes para você fazer de manhã. Então por isso que eu leio todo dia de manhã. Porque se eu deixar para ler de tarde, cara, eu vou vacilar, eu não vou ler. Porque para mim a leitura é algo que depende de muita força de vontade. E se eu sei que a minha bateria está maior pela manhã, eu vou fazer as coisas mais importantes pela manhã. Pode ser que a sua única coisa, né, como o livro fala, seja outra coisa, não ser ler, né? Pode ser outro projeto. Você tem que pegar esse projeto e colocar toda a energia nele no momento que a sua bateria está cheia. Então, uma das grandes causas, talvez, de você estar procrastinando é você justamente estar querendo trabalhar com a bateria vazia. Então, essa quarta mentira é justamente você achar que sempre que você quiser, a sua força de vontade estará à disposição. E não é. Quinta e penúltima mentira, questão do equilíbrio. Gente, isso aqui é muito importante. E eu vou ser breve, porque eu acho que o livro ele fala um capítulo sobre isso, mas eu diria que é algo bem sucinto, é algo assim que dá para ser rápido. Não existe vida equilibrada, tá? Não existe. O livro fala o seguinte, cara, quando você foca muito numa coisa, no caso na sua única coisa, mas pode ser no seu projeto, na sua leitura, enfim. Quando você foca muito, canaliza muita energia em uma coisa, você automaticamente vai deixar alguma área da sua vida desequilibrada. Então não existe isso de, cara, eu vou tentar fazer um malabarismo de tudo. Cara, não dá. Não dá. Você vai precisar em algum momento ali escolher o que você quer abrir mão. E logicamente o livro fala, cara, você tem que saber a hora de voltar. Não adianta você esquecer da sua família, das coisas que são importantes para você, mas é importante você entender que você não vai conseguir ter o mesmo foco em tudo. Então se você quer criar o foco na leitura, alguma coisinha você vai ter que abrir mão. De algum conforto, talvez. Ou de alguma outra coisa. Então, por exemplo, eu abro mão de manhã de fazer qualquer outra coisa, porque eu quero ler. Agora, na sua vida, aquele projeto lá que você quer tanto fazer, pode ser uma dieta, pode ser aprender um idioma novo. Cara, alguma coisa você vai ter que abrir mão. Não adianta, não existe vida equilibrada. Certo? Então, é aquela coisa, se você quer rir, tem que fazer rir. Ao mesmo tempo, se você quer ter foco em alguma coisa, de alguma coisa você vai ter que abrir mão. E de último, pense grande, né? A gente muitas vezes acha que pensar grande é ruim, né? Pô, pensar grande é ruim. E o livro fala que, na verdade, grande é bom. Fala que você tem que ser ousado mesmo. Tem que pensar, cara, eu vou começar a ler 12 livros por ano, 24, 36, que seja. Ou seja, qual que é a ideia aqui, cara? A ideia é que você tem que ser ousado nas suas metas sem medo. Né? Então, quando o livro fala para você achar a sua única coisa, é de você pensar grande. E ele até dá uma dica, né, de você pensar grande e específico. Ou seja, não é falar assim, cara, eu vou ler muito esse ano. Não, eu vou ler 12 livros. Pô, eu vou ler 2 livros esse mês. Pô, eu vou perder 3 quilos esse mês. Pô, eu vou meditar 5 minutos por dia. Né? Então, ser específico, colocar um númerozinho ali. Né? O Rexona, quando vende para você o desodorante, o que ele fala para você? Repara na embalagem do Rexona. Não é que você vai ficar com as axilas livre de mau cheiro. Não, cara, ele protege durante 48 horas. Caraca, 42 dias protegido.
Com certeza o Rexona começou a vender muito mais depois que ele colocou isso. Antes era 24, agora é 48. Você percebe? Então, coloca o número fica mais ousado e você consegue mensurar mais aquilo. Verdade? Então, seja ousado e sem medo. Não tenha medo de pensar grande, tá certo? Pegue a sua única coisa, o que é importante para você e coloque gás naquilo. Coloque o norte. Sempre aquela cenoura, né, que a gente fala pro burro. Basicamente é isso. Então, gente, foram 6 mentiras aqui sobre foco, que eu tenho certeza que a maioria delas você não conhecia. Comente aqui o que você achou, comente se você gostou do modelo do vídeo, o mapa mental, se você já leu esse livro, cara, conversa comigo aqui, porque é muito chato você postar um vídeo, ninguém fala nada, ninguém comentar. Então curta, deixa um comentário, até para esse canal cada vez mais se tornar um canal com conteúdo mais completo possível. E é isso aí, ó, tá? Espero você. Todo dia tem vídeo novo aqui, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada, fechou? Olha, ó, foco na leitura, foco na vida. Valeu, até a próxima.